Já temos aí a senadora Lídice da Mata, já vejo. Pois é. Olá, senadora, tudo bem? Prazer tê-la aqui com a gente no Duplo Expresso mais uma vez. Bom dia, já soube que acabou de receber uma homenagem. Fale um pouco sobre essa homenagem aí. Bom dia, senadora Lídice da Mata. Bom dia aos companheiros do Duplo Expresso, ao Wellington, que além de tudo é baiano, Rômulus, não posso deixar, que baiano é barrista, nós não podemos deixar de fazer esse registro, já somos discriminados, temos que chamar a atenção para essa singularidade, essa baianidade na cor. Mas veja, na verdade, a homenagem é porque o PSB está realizando o seu congresso e hoje ele realiza uma reunião de parlamentares representantes de partidos socialistas de toda a América Latina. E nessa circunstância, na posição de líder do PSB, eu recebi uma pequena homenagem das minhas companheiras de luta. Mas as homenagens são pontuais no processo de luta, porque o que temos mesmo é muito trabalho, Wellington, diante dessa situação política que o Brasil vive neste momento e que vocês têm tratado com tanta seriedade, com tanta, eu diria assim, clareza, cristalina. Muito obrigado, senadora, pelas palavras. E os baianos são barristas, mas são acolhedores, né? Mais que tudo acolhedores. Nós somos, acima de tudo, acolhedores e amamos o Brasil e todos que nos visitam. Foi lá que o Brasil começou, senadora. Pois é, senadora, daqui a pouquinho a gente vai ter também a companhia do coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, para um outro assunto. Mas o que nós sabemos que a senhora está aí nesse evento, um evento importante, que concedeu aí alguns minutos da sua agenda para essa nossa conversa. Porque uma coisa que foi muito desagradável logo no início da semana foi uma ação da Polícia Federal em Salvador que teve como principal objetivo a banalização da imagem de Jacques Wagner, ex-ministro, ex-governador. E isso aconteceu para o espanto, sobretudo dos baianos, com a TV Bahia, que é a afiliada da Globo, chegando antes da polícia. Assim, alguma coisa que o objetivo era claro, era holofote para gerar manchete negativa. Olha, a senhora conhece Jacques Wagner melhor do que muita gente, porque começou a carreira política ao lado dele. Eu era criança ali, 80, 81, quando o PT estava começando. Precisa humilhar, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Mas olha só, agora eu vou limpar a barra. Então eu vi aquela jovem Lídice chegando e pedindo. Era uma menina. Política, tá vendo aí, senadora? Como eu sou gente boa. Então, senadora, como é que a senhora avalia esse tipo de ação, depois de tudo que o brasileiro já viu, e, sobretudo, diante dessa desmoralização do poder judiciário no Brasil, onde os privilégios dos juízes estão escancarados diariamente em detrimento dessa situação difícil vivida pelo povo, e também falhas processuais gritantes que podem ser até que permitem um paralelo com a invasão da justiça na política. Então, a minha pergunta, quero registrar aqui a chegada já do Zé Maria, daqui a pouco a gente chama ele. Então, a minha pergunta, senadora Lídice da Mata, como é que a senhora, como política, avalia essa ação da Polícia Federal contra Jacques Wagner? Vamos ser objetivos aqui. Não foi nada de combate à corrupção, isso foi para prejudicar a imagem de Jacques Wagner. Eu não tenho dúvida disso. Não temos nenhuma dúvida. Aliás, todos os senadores da Bahia falaram sobre isso e alguns políticos e senadores de outros partidos ontem se solidarizando com Wagner, porque o que nós vimos, primeiro, é um processo de 4 anos atrás, um processo em que Wagner já prestou depoimento, é um processo iniciado por uma denúncia de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, seu adversário porque foi secretário do outro governador, que ele derrotou, e
seu adversário porque durante o seu governo, por diversas vezes, se manifestou de maneira raivosa contra a sua administração, que não consegue compreender nem aceitar a política de PPPs implementada pelo governo de Wagner. Não se trata, portanto, de uma obra normal, entre aspas, ou no mesmo modelo da realizada por outros estados brasileiros. Se trata de uma obra onde não cabe o conceito, por exemplo, de obra superfaturada numa público-privada. É também um processo em que Wagner já prestou depoimento e agora, quando solicitado, se colocou à disposição para voltar a prestar depoimento. Tanto é assim que o Tribunal Regional Federal da Região 1, né, o TRF1, onde o processo está, negou à Polícia Federal o pedido que fez, imaginem, de prisão e de levar coercitivamente o ex-governador, já que não havia nenhuma razão para que isso pudesse acontecer. Ele já tinha se pronunciado dizendo que estava disposto a toda e qualquer colaboração. Portanto, foi mais uma ação espetaculosa para responder a uma questão, Wellington, Zé Maria, Rômulo, que foram as malas encontradas na Bahia, num apartamento de milhões de reais, e que ninguém consegue explicar. Chocou a Bahia, chocou o Brasil, chocou até a política brasileira, que ninguém imaginava poder, e que isso, sem dúvida nenhuma, bate do lado de lá, bate nos opositores a nós. Wagner está muito forte, Wagner é o campeão de votos para o Senado na Bahia, é o principal líder desta coligação que fez Rui governador, que é reconhecido hoje como o maior gestor do Brasil, da esquerda e de todo o Brasil. É o único estado que está se mantendo nessa circunstância toda de dificuldade econômica que nós vivemos, um estado pobre, porque a Bahia é um estado pobre, né? E que nós temos o segundo lugar em investimento no Brasil, em plena crise econômica. De nós só ganha São Paulo, que é, sem dúvida alguma, a liderança econômica do país, né? Mesmo que essa liderança seja exercida muitas vezes com o suor e lágrima dos nordestinos que lá trabalham e vivem, né? Mas não foi citado como um possível substituto de Lula no processo eleitoral. Tudo isso faz com que Wagner seja o alvo, né? Um alvo que nós já imaginávamos, já esperávamos, e que, infelizmente, dentro das circunstâncias que o Brasil vive hoje, se tornou uma coisa. Até Reinaldo Azevedo, um jornalista muito crítico do PT, fez uma defesa de Wagner, demonstrando que isso virou uma coisa do dia a dia da política brasileira, infelizmente. Pois é, foram as primeiras palavras da senadora Lícy da Mata, que está conversando com a gente aqui. Eu quero, antes de passar para o Rômulo, senadora, eu vou cumprimentar aqui o José Maria Rangel, que chegou, coordenador geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, apenas para dar as boas-vindas a ele aqui, uma questão mesmo, nós somos baianos, né, senadora? Temos que manter a tradição de anfitriões. Zé Maria, tudo bem, Zé Maria? Estamos aqui resistindo, né, Wellington? Não está funcionando o microfone. microfone. Bom dia, bom dia ao Rômulo, bom dia à nossa grande senadora Lícy da Mata. Eu pegar uma carona no que ela falou aí, a ação contra o nosso governador Jacques Wagner, simplesmente ela se dá porque as pessoas começam a colocar que ele seria um possível plano B ao Lula. E o senador Jacques Wagner tem um potencial eleitoral fantástico pelos inúmeros governos que ele fez aí na Bahia e tirando o carlismo aí. É por isso. Então, não tem nada mais que justifique essa ação contra o nosso querido Jacques Wagner. Tá bom, obrigado. Zé Maria, eu preciso dar uma melhoradinha no seu sinal da internet aí, tá cortando um pouco a sua voz, tá bom? O Wi-Fi, talvez posicionamento, encontrar um lugar com um sinal melhor, só dando toque aqui para a gente, na sua volta, que a gente vai falar muito com você daqui a pouco. Eu vou passar para o Rômulo. Rômulo, a gente fala muito aqui no Duplo Expresso sobre a importância de redução
dos poderes da justiça e da polícia no Brasil. Estamos conversando com a senadora. Você que é advogado, Rômulus, pode... Exatamente. Wellington, eu queria ler essa colocação que o companheiro Zé Maria falou aí, é muito oportuna. Eu queria ler um tweet do deputado Paulo Teixeira, do PT. Olha o que ele falou ontem ou anteontem. Alerta aos petistas, não cogitem nomes como candidatos à presidência da República, porque a Polícia Federal instaura inquérito e pede busca e apreensão na casa do sujeito. Já ocorreu com Lula, com Haddad e agora com Jacques Wagner. A gente aqui, senadora, no Duplo Expresso, o nosso plano está em linha com a deliberação do PT. É Lula de A a Z, não tem plano B. Em 2018, é Lula. Mas a gente vê com simpatia o nome de Jacques Wagner como um sucessor quando Lula pendurar as chuteiras e for lá curtir muito merecidamente a sua família, já que já tiraram até o amor da vida dele nesse processo terrível que o Brasil vive. Senadora, a senhora acha também, a senhora compartilha disso, a senhora acha que é Lula de A a Z? A senhora acha que é contraproducente falar de plano B, não, e cogitações dessa natureza? Ou a senhora acha que é conveniente antecipar essa discussão? Olha, eu acho que primeiro nós precisamos e devemos uma solidariedade imensa a Lula. Primeiro porque esse processo que nós vivemos é um processo que cada vez mais se caracteriza como uma busca de um modelo de exceção e com uma singularidade. Ontem um colega meu me dizia, o Brasil viveu 30 anos de ditadura militar, depois com a Constituinte de 88 viveu assim, um apogeu do prestígio do legislativo e agora parece que entra num período de autoritarismo conduzido pelo judiciário. Eu fiquei assim preocupada e pensando com essa reflexão dele. E realmente acho que nós estamos vivendo um momento perigoso. Nós não creio que vá se repetir situações anteriores, nem os militares querem, mas esse modelo que está se tendo no Brasil, de um superpoder para o poder do judiciário politizado, é extremamente perigoso para as liberdades políticas do Brasil. Por isso, nós temos que garantir, lutar para que Lula seja candidato, tem o direito de ser candidato. O que não está assegurado ainda. E creio que nós, a partir do momento em que se caracterize se Lula será candidato, se não poderá ser candidato, nós teremos que redefinir uma estratégia para o conjunto das forças de esquerda no Brasil. O PCdoB lançou uma candidatura, o PDT tem uma candidatura, o PSB ainda não tem candidatura e vive hoje num grande debate interno de qual o seu rumo, qual o seu caminho, né? Nós fizemos um grande esforço e estamos conseguindo com que o PSB retorne ao caminho da sua história, com um posicionamento firme contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, inclusive com a expulsão de 10 deputados em pleno processo pré-eleitoral. Nós expulsarmos 10 deputados é um movimento corajoso, mas ainda não está assegurado qual o caminho político do PSB. No entanto, já fica claro que os partidos de esquerda, os diversos partidos de esquerda, estão buscando se preparar para algum episódio que complique a relação política. Eu acho que é muito cedo para a gente dar posições definitivas. Nós temos que ir analisando cada passo que o adversário dá para ter condições de reagir e, principalmente, de nos adiantar às possibilidades de combate da esquerda no Brasil. É certo que a esquerda vive um momento de dificuldade, não porque não tenhamos o apoio popular, né? Mas sim porque temos uma articulação de forças que envolve parte do poder judiciário politizado, que envolve a elite brasileira e a elite dos meios de comunicação no Brasil voltados para impedir o crescimento da esquerda. Olha, eu quero agradecê-la, porque eu acho que a sua agenda, segundo a assessoria, a senhora conseguiu uma brecha aí na agenda para a gente. Estamos muito felizes com a sua presença, para variar.
não é? Quero dizer que este é um ano eleitoral, é o ano de renovação do seu mandato. O seu trabalho, mesmo sendo do PSB, outro partido... Que ainda não tá assegurada a minha presença na chapa. Olha isso que eu ia falar aqui agora. O seu partido PSB não pode cometer a loucura de trocar o certo pelo duvidoso. Porque aí é uma questão de serviços prestados não só à Bahia, mas o seu nome hoje é um nome nacional, senadora. Então, eu estou falando isso como baiano, tenho até... Veja, Wellington. Vou dar uma carteirada baiana. Não parte do PSB essa mudança. Na verdade, ela depende da composição de chapa de governo na Bahia. Não é? O PSB está unificado em torno da ideia de que eu deva repetir o meu mandato. E tenho tido apoios significativos da militância do PT, de parte da militância do PCdoB, de líderes também políticos baianos, prefeitos, vereadores, do meu partido e de outros partidos também. Mas é essa composição aí que não está fácil, e os segmentos aliados, que são importantes para o governo, mas com um posicionamento mais de centro à direita, tem reivindicado espaço na chapa e tem puxado. Até definiram que agora tem uma cota, que na chapa tem que ter 2 azuis e 2 vermelhos. Então, os vermelhos seriam Wagner e Rui, e os 2 azuis dos outros partidos. Eu particularmente, discordo dessa formulação. Acho que a política é mais complexa e não se decide dessa maneira. A política é um arco-íris, senadora. E outra coisa, só para a gente concluir aqui a sua participação, eu sei que o tempo estourou, o PSB em São Paulo vai decidir essa questão. Porque se o PSB em São Paulo for esperto e se desapegar de Alckmin e do PSDB, porque para mim isso é suicídio partidário coletivo, ficar com o PSDB em São Paulo, se resolver lançar voo próprio, aí pode ser o porto seguro para centenas, não vou dizer dezenas não, vou dizer centenas de políticos do Brasil, sobretudo do PMDB, para ser o porto seguro. E aí eu posso lançar até aqui o nome do vice de Lula, no PSB, Roberto Requião, com seu nome no PSB assegurado como a grande representante da Bahia no Senado mais uma vez. Então, eu estou fazendo uma consultoria gratuita aqui, tá bom? Senadora, para me despedir baiano. Para me despedir da senhora, já sabe que o tempo estourou, só vou passar 2 informações. A primeira, a senhora disse que o PDT tem candidato. Ele tem pelo momento, senador. Vou te fazer uma inconfidência. Nós temos uma fonte no PDT que, mais gabaritada que essa fonte, impossível, suas credenciais. E ela nos falou o seguinte: o acordo de Carlos Lupe com o PT e com Lula era Lula candidato, o PDT apoiará Lula por entender a importância histórica da candidatura do Lula. Se Lula não sair candidato, se ele for impedido, aí sim eles manterão a candidatura de Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes é que é o plano B. É o plano B do PDT. Desculpe. Senadora, só muita informação. O Wellington Calazans tinha me pedido para falar de umas leis, já que a gente estava com a senadora da República. É o seguinte: esses poderes de exceção, como eu falava aqui, dos juízes que estão exorbitando, infelizmente, eles são autorizados por leis que foram aprovadas, uma em 2011, a Lei 12.403, e outra em 2013, a Lei 12.850. Então, é importante, a gente depois vai entrar em contato com a sua assessoria, para passar, a gente publicou um artigo sobre isso, era importante haver apenas uma lei ordinária que revogasse alguns artigos que deram poder de arbítrio, poder de exceção a juízes e procuradores. Então, o estado de exceção é entre aspas, porque é arbítrio, mas é autorizado por lei, senadora. Ok, estamos aguardando. Grande abraço. Senadora. Muito obrigado, um grande abraço, e as portas estão abertas aqui no Duplo Expresso, tá bom? E o coração baiano também. É isso aí. Conversamos com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.